e do Espírito Santo. Amém. Quero cumprimentar você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema de Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Moisés Rocha, sou de uma cidade chamada Sete Lagoas, pertinho de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais. Eu já prego pela Renovação Carismática há 14 anos. Eu sou autor de 3 livros, meus 2 últimos livros foram apresentados aqui na Canção Nova e em outras pregações que eu fiz. E há 9 anos atrás o Senhor me fez o chamado de fundar uma comunidade que se chama Comunidade dos Filhos de João Batista. O nosso carisma é falar a verdade até que alguém corte a nossa cabeça. Nós temos hoje um abrigo de crianças e adolescentes, uma fazenda de recuperação para dependentes químicos, um centro social que trabalha com famílias carentes, e temos as casas de missão que atende as pessoas em cura, tratamentos, terapias de casais, galpão, grupo de oração. E no final de semana na estrada. Temos pregado no Brasil inteiro, graças a Deus. Hoje estamos aqui e queremos fazer o que Deus quer. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse essa parábola, mas eles não entendiam o que ele queria dizer. Então ele tornou a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões, foram salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem, senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para as ovelhas, para que elas tenham vida e vida plena em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque mercenário não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Palavras da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu quero nessa manhã rasgar o meu coração de pastor a vocês. O que nós vamos fazer com a mornidão que vive a fé católica dos nossos dias? Nós estamos vivendo dias de apostasia. E esses dias todos o Senhor vem me falando que eu não pregaria essa quinta-feira de oração para quem não está na igreja. A profecia desse dia não é para pagão. Eu vou pregar no dia de hoje para quem já está dentro da igreja. E só pode apostatar da fé quem um dia teve fé. Só pode negar o Senhor quem um dia aceitou. Só pode trair o Senhor quem um dia andou junto. E até mais ou menos no Concílio Vaticano II, os únicos pastores de ovelha eram os sacerdotes, os bispos religiosos. Mas após o Concílio Vaticano II, o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida da igreja. A igreja abriu as portas e os leigos começaram a ser também pastores de
de ovelhas. E graças a Deus muita gente voltou para a igreja. Na época do Concílio Vaticano, depois de uma crise tremenda da fé, muitos voltaram para a igreja. Houve congregações que nasceram, houve comunidades que nasceram. Por quê? Ninguém entra na igreja no primeiro momento atrás de Jesus. Ele sempre vai atraído por um líder. Ninguém sendo pagão, estando no mundão, na vida profana, sai da sua casa para ir tomar gosto pela missa. Ele vai atrás de um padre que o atrai. Ele vai atrás de uma banda que o atrai, de um pregador que o atrai. E isso é muito sério, porque como João Batista, eles perguntam: você é o Cordeiro de Deus? E nós dizemos: não, eu não sou. Depois de mim virá aquele que é o Senhor, mas eu vou apresentar vocês a Ele na hora certa. E continuam vindo atrás de mim, venham atrás de mim, porque se vocês vieram atrás de mim, vocês vão encontrá-lo. E quando eles fazem a experiência com Jesus, os pastores dizem: Ele é o Cordeiro de Deus. Podem ficar com Ele agora, vocês não precisam mais de mim. Mas decore essa frase: no primeiro momento, ninguém sai do mundão para ir à igreja atrás da missa sem ser atraído por um bom padre. Ninguém sai para ir a um grupo de oração sem ser atraído por um grande pregador. Ninguém começa a tomar gosto pelas coisas de Deus se não for atraído pela música católica, por um bom líder, por um bom coordenador, por um agente de pastoral. Portanto, porque a igreja decidiu no Concílio Vaticano II abrir as portas por leigo? Porque os padres tinham milhões e milhões de coisas para fazer, e a igreja descobriu que as pessoas poderiam voltar para a igreja atraídas por bons pastores leigos. E eu quero profetizar nessa manhã aos pastores leigos: num determinado momento da fé católica, a igreja que confiou a nós, os leigos, a graça de pastorear as ovelhas da igreja, nós começamos a encher de vaidade, e nós começamos não sendo mais o bom pastor, mas nós começamos a ser orgulhosos sobre as ovelhas. E diante dessa situação triste, eu digo para vocês, é triste e vergonhosa. Uma das razões da mornidão que vive a fé católica, uma das razões da mornidão que vive a nossa igreja hoje, é porque as pessoas seguem líderes leigos, e os leigos deixaram de cuidar das ovelhas e começaram a cuidar do seu próprio umbigo. E aqui eu quero começar falando dos músicos. Eu quero denunciar nessa manhã a vergonha que vive a música católica hoje. Quando começamos a igreja, começamos pequenininhos. Começamos tocando capela de hospital, não é isso? Grupo de oração de roça. Não tinha cabo, era violão sem ser elétrico, não era isso? E nós orávamos, e tinha unção, tinha cura. Quantos estão na igreja hoje por causa daquela época, 10, 15, 20 anos atrás? E nós tínhamos unção, por quê? Nós orávamos na madrugada, nós dizíamos: o Senhor, não queremos ser artistas, nós queremos ser servos, queremos ser profetas. Cura o povo com meu violão, cura o povo com a minha vozinha. Às vezes mesmo errando o tom da música, começamos ali fazendo o que Deus quer de verdade, e subiu para a cabeça. E a música católica hoje saiu do profetismo e foi para a linha do estrelismo, e a igreja católica não levantou